Tá? Vamos dar início a mais uma devolutiva da atividade que foi postada aqui no WhatsApp, ok? Vamos lá. O tema desta quinzena, o tema escolhido foi esse: abandono de incapaz em questão no Brasil. Vamos para as questões, ok? As respostas das questões. Primeira questão: que idade é considerado abandono de incapaz? Vamos lá, saídas rápidas à padaria ou ao supermercado, em que os pais deixam o filho sozinho em casa, podem ser considerados como abandono de incapaz. Por lei, isso vale para adolescente até 16 anos, quando eles adquirem certa autonomia e passam a responder por seus atos em conjunto com os pais. Segunda questão: qual a idade mínima para ficar em casa sozinho? Antes dos 12 anos, a criança tendia a estar sempre acompanhada de um adulto. A lei considera que a criança não tem maturidade suficiente e pode colocar em perigo a sua vida e a de terceiro. Terceira questão: quem responde por abandono de incapaz? No crime de abandono de incapaz, segundo jurisprudência, não se faz necessário que somente os pais sejam os únicos a responderem pelo crime de abandono, e sim a pessoa que foi delegada a cuidar da criança. Quarta questão: quando se configura abandono de incapaz? Em conformidade com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 133, o abandono de incapaz é abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Vamos para a quinta questão. Quais os grupos considerados como incapazes? É considerado incapaz todo aquele que se encontre com incapacidade absoluta, relativa, permanente ou temporária, pois é visto com impossibilidades de se proteger. A vítima pode ser uma criança, um adolescente, idoso, como também alguém que dependa de um terceiro que tenha seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo que foi escolhido, certo? Que vocês estudaram esta quinzena. Funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, emotiva, poética, fática, conativa e função metalinguística, ok? Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. Função referencial ou denotativa, também chamada de função informativa. A função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Exemplo de uma notícia, ok? Função emotiva ou expressiva, também chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor, função emotiva e expressiva, mesma coisa, tá? Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal também transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Exemplo: um e-mail que a mãe escreve para os filhos. Neste e-mail, com certeza, ela deve transmitir suas emoções, suas intenções. Função poética. A função poética é característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida, por meio da escolha de palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas. Exemplo de uma história sobre a avó, um exemplo, tá? De função poética. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria, falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Vamos agora à função poética.
Desculpa, função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone e etc. Como no exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. A pessoa responde, bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana. Dia 8 está ótimo. Pronto. Esse é um exemplo, tá, da função fática. Função conativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Exemplos: vote em mim, entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca, ok? Vamos à função metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema. São alguns exemplos. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários. Exemplo: escrever é uma forma de expressão gráfica. Isto define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística, ok? Agora vamos para as outras questões, tá, a respeito do conteúdo. Primeira questão: identifique a frase em que a função da linguagem predominante é a função referencial. A resposta correta é a letra C. Existem 3 acentos gráficos na língua portuguesa, ok? Aí depois vocês voltem lá e vejam o que significa a função referencial e daí vocês comparam a resposta que eu acabei de dar para vocês, ok? Próxima questão: qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca esta oportunidade. A resposta correta para esta questão, a resposta é a letra B, função apelativa. Depois vocês vão lá e observe o porquê a função é apelativa, certo? Próxima questão. Com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Resposta letra A, código. Ok, gente? Como eu disse, depois vocês vão lá no conteúdo e confiram o porquê, tá? O porquê desta resposta, certo? Última questão. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre um assunto específico? A resposta correta, gente, é a letra D, função referencial ou denotativa, ok? 10ª e última questão. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objetivo o uso de um código que possibilite explicar o próprio código? A resposta correta é a letra B, função metalinguística. Gente, olha só. Tudo isso aqui, que todas as respostas dessas questões sobre o conteúdo é o seguinte: eu já falei para vocês no início, quando eu expliquei o conteúdo, o que seria cada função, certo? Função fática, metalinguística, referencial, apelativa ou conotativa. Ou conativa, desculpa. Então, o que acontece? Eu passei as respostas para vocês. Vocês vão lá e olham direitinho o porquê a professora disse que é a letra B. Vão lá e olhem o porquê, certo? Assim fica melhor até para a aprendizagem de vocês, ok?